única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, em meu canto te louvarei. Vamos celebrar juntos! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louva. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Põe a mão pra cima e canta! Eu te louvarei, o Senhor recebe nosso louvor. Te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Todo tempo te Se louvarei. o seu coração é sincero, abra a sua voz e cante pra Deus! Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com nossas vozes, cantemos. Eu te louvarei. Tira o pé do chão e canta! Eu te louvarei. Eu te louvarei! Te glorificarei. Te glorificarei! Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Boa noite, povo. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira à noite para dividirmos mais um trecho da palavra do nosso Deus e eu quero te convidar. Nós leremos a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, um versículo, um texto muito conhecido, né? A partir do verso 10, nós iremos até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez abrirmos a Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha nos abençoar através da mesma. Que Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, nos ilumine, a fim de que possamos aprender acerca daquilo que Tu tens para nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando, não é, do dia em que estaremos dando o primeiro passo na retomada aos nossos trabalhos ali na sede da primeira igreja presbiteriana em Queimados. Domingo que vem, então, tanto pela manhã quanto à noite, nós estaremos transmitindo os nossos cultos lá no nosso templo. Lógico, respeitando, não é, todas as medidas estabelecidas, as medidas sanitárias estabelecidas, para que as pessoas que estiverem ali possam estar em segurança. Um número muito reduzido só daqueles que irão participar ativamente, tanto da direção do culto, quanto também da transmissão do mesmo. Então, que os irmãos estejam orando, esse é o nosso primeiro passo, né? Nós vamos retomando o nosso trabalho, as nossas atividades, com cautela e paulatinamente. Bom, nós estamos retomando, né? Mas na verdade, quando eu digo paulatinamente, é porque nós ainda estamos envolvidos nessa situação toda de confinamento, dificuldades em diversas áreas, né? Aqueles que ficaram adoecidos, aqueles que se curaram, aqueles que ainda estão em convalescência, aqueles que perderam entes queridos, né? Como no caso da nossa irmã Natalina, nós mesmos, enquanto igreja, né? O caso do nosso irmão Luiz, nossa irmãs Maria Firmino, irmã Maria Santa, que nesse período, no caso do nosso irmão, pela Covid, as outras duas não, mas dissemos um até breve a esses irmãos, porque certamente estaremos juntos, porque isso é garantido em Cristo Jesus na eternidade. Irmãos, mas depois, não é, de passarmos por tudo isso, ou ainda estarmos envolvidos em tudo isso, né, o que nos restará de lição? O tema da mensagem de hoje, então, é o que aprendemos? Porque a questão não é a caminhada, a questão é o que nós aprendemos nesse caminho trilhado. O que aprendemos? No trecho que nós acabamos de ler, Paulo ele faz um resumo das experiências de vida para dizer que ele não foi só passageiro nesse tempo que passou. Mais do que isso, ele se colocou como um aprendiz. E ele diz aqui que em todas as coisas ele aprendeu. No versículo 11, quando ele recebe a ajuda dos filipenses, dos irmãos daquela igreja, e essa ajuda é uma ajuda financeira, um cuidado dos irmãos para com ele, ele diz que isso deixou ele muito alegre, muito satisfeito, não é? Não só porque ele estava passando por dificuldade, não, por ser lembrado, por se sentir amado, por se sentir cuidado, tratado. Isso para ele era algo fundamental. Ele está falando de relacionamentos, daquilo que importa. Então ele diz, não pelas dificuldades, porque aprendi.
Ele aprendeu em todas as situações, tanto naquelas de grande alegria, de triunfo, de satisfação, de prazer, de conquista, quanto também naquelas de penúria, de dificuldade, de tristeza, de perseguição, de choro, de perda. Ele aprendeu, diz ele que aprendeu. E aí a pergunta que fica para nós hoje, e isso vai fazer grande diferença, né, para depois da pandemia, né? O que nós aprendemos? O que aprendemos com tudo isso, nessa trajetória? Paulo nos ensina que tudo que ele viveu funcionou assim como um filtro, né? E ele começou a se importar com aquilo que de fato tem valor, né? Você veja que ele recebe um donativo e ele diz lá no 14, todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Ele diz isso. Mas não só pelo recurso que chega financeiro, não, ele dá valor ao carinho das pessoas, da atenção, do amor, do zelo deles para com ele. É isso que importa, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, esse momento de dificuldade tem que servir para nós como um filtro, como uma peneira, onde aquilo que não importa possa ficar retido nesse tecido, nessa trama, e que possa passar aquilo que importa, o sumo, para que a gente possa sair melhor dessa experiência, como Paulo diz aqui, que saiu melhor de todas essas experiências, não é? Eu me lembro, eu quero dividir agora na introdução, né, de um texto, e eu vou só ficar na introdução do texto, né? Esse texto é um texto do Rubem Alves, que tem como título O Tempo e as Jabuticabas. Esse texto é um texto que nos fala sobre valorizar a vida, dar valor àquilo que nos acontece. É isso que a gente precisa aprender. E nesse texto o escritor diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Isso é valorizar. Começar a entender que a vida é importante. Que nós possamos sair desses momentos que nós estamos enfrentando valorizando a vida. A vida que nos foi presenteada pelo próprio Deus. A vida debaixo do sol. Mas ela é tão importante que quando eu falo de nós, eu estou falando lá atrás, daquele que representa toda a humanidade, ou pelo menos o casal que representa lá no início em Gênesis, não cuidou, teve grande prejuízo. E a vida então se embotou, perdeu a cor, perdeu o brilho, ganhou em dificuldades, de sabores. Mas ela é tão importante que no plano de Deus, ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para morrer na cruz do Calvário, para nos abrir livre acesso à eternidade, ou seja, vida. Jesus Cristo, ele, lá em João, no capítulo 10, no verso 10, ele diz assim, na parte A: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Debaixo do sol, vida e vida com abundância. Agora, quando fechamos os olhos para essa realidade, vida eterna com ele. Vida importa. Tem preço de sangue. Tem origem no amor de Deus por nós. Por isso, devemos valorizá-la. Como a menina do texto de Rubem Alves: roer até o caroço.
Mas o que nós aprendemos? Vi um depoimento de um senhor que, como muitos, se viu curado do Covid-19, saindo ali do hospital, naquele momento de festa, euforia de todos que participaram ali do tratamento, médicos, enfermeiros e a família que foi para buscá-lo. Ele dizia que ele aprendeu uma grande lição. Ele aprendeu o quanto é importante e o quanto é valioso poder respirar. Um dos sintomas dessa enfermidade é a perda progressiva da capacidade de respirar, capacidade pulmonar, puxar o ar e depois jogá-lo para fora. Aquilo que nós fazemos cotidianamente e não percebemos. E ele falava da alegria de poder respirar de novo, de poder puxar o ar e sentir o ar nos pulmões novamente. Que alegria! Contentamento. Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quantas vezes na trajetória da nossa vida a gente se perturba por tão pouco? E a gente vive uma vida de reclamações. A gente vive uma vida de insatisfações. Nada está bom, nada presta, nada é suficiente. Quando a gente tem uma vitória, uma conquista, aquilo ali dura alguns segundos, é tão efêmero, não damos valor. Paulo vai dizer assim: não, quem vive vida e vida com abundância sabe o valor da vida. Então, em todas as coisas tem capacidade de aprender. Aquele homem sai daquela situação dizendo assim: eu aprendi o quanto é satisfatório poder respirar e respirar bem de novo. Contentamento. Que nós possamos sair, irmãos, podendo experimentar a vida com contentamento. Paulo experimentava a vida com contentamento. Mesmo na prisão, ele escreve dizendo: alegrai-vos. Não pode estar nas circunstâncias, está na própria vida. Não estar vivo diante de Deus, diante do mundo, diante das pessoas, das coisas. E essa vida ser bem vivida, ter propósito, glorificar a Deus acima de todas as coisas e servir para o próximo, amando como Jesus Cristo nos ensina. Aí entra a segunda parte, que esses momentos devem servir para nos ensinar. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos importarmos com as pessoas que conosco convivem. Uma outra experiência muito recorrente de quem, por exemplo, perdeu um ente querido, foi não poder estar com essa pessoa, a pessoa amada e querida, nos últimos momentos da sua vida, e também não poder acompanhar o sepultamento. Quantas pessoas reclamaram isso? Não estar ali ao lado, não estar junto, não estar perto, não caminhar ali no momento da dificuldade, da dor, sabe? Não estar ali nos momentos finais, não poder segurar na mão, não poder abraçar, não poder confortar. E depois, no final, não poder estar lá quando a pessoa desce à sepultura. Quantas pessoas reclamaram isso? Quantas pessoas ainda se sentiram muito mais sofridas e muito mais doloridas por conta dessa situação?
Aí a gente precisa aprender com Paulo, porque Paulo, quando recebe a ajuda dos irmãos, ele não faz por menos, ele agradece. Ele diz: alegrei-me sobremaneira, porque uma vez mais renovastes em meu favor o vosso cuidado. Sabe, não dá para esperar, não dava para escrever a carta e não comunicar da alegria, da satisfação, do prazer, sabe? É preciso dizer, é preciso falar. Sabe? A gente reclama por não ter caminhado os últimos momentos. Será que quando a pessoa estava perto, estava junto, a gente curtiu aqueles momentos? Ou será quantos dias nós deixamos de estar juntos porque estávamos aborrecidos, chateados, brigados, porque alguma coisa não aconteceu em conformidade com o esperado ou com o combinado? E aí a gente precisa sair dessa situação valorizando isso, sabe? Como Paulo, alegrei-me sobremaneira de ter você aqui comigo, de saber que você se lembrou de mim, de você poder ter orado por mim, intercedido por mim. Por quantas vezes que você me abraçou, por quantas vezes me beijou. Gostaria de dizer para os irmãos que precisamos sair dessa experiência assim, como aprendizes, para enxergar diferente, para enxergar de uma maneira nova, de uma ótica nova, as coisas simples da vida. Porque são elas que importam, elas são relevantes, preponderantes. Mais do que o recurso que chegou, Paulo está feliz e alegre sobremaneira, porque se sentiu lembrado, cuidado, tratado, observado. Não podemos perder as oportunidades. Quantas vezes eu podia ter ido e não fui? Podia ter dito e não disse. Podia ter feito e não fiz. Podia ter aprendido e não aprendi. Esse momento de pandemia, momento de afastamento, uma outra coisa que nós aprendemos. Quantas pessoas estão reclamando porque o templo está fechado e a gente não pode estar lá? Quantas vezes você podia ter ido e não foi? Sabe, quantas vezes podia ter me doado mais, ter me dado mais e não me doei? Eu queria tanto fazer, eu queria tanto agora, queria ir lá, eu queria realizar, eu queria fazer e não pude. Ficamos impedidos. Mas quantas vezes foi o nosso próprio coração que colocou empecilho para não sermos, para não fazermos, para não realizarmos, para não dizermos. Eu gostaria de dizer, irmãos, que esse momento de pandemia, momento da gente aprender, sabe? A gente aprender o quanto é importante a vida, e como a menina que recebeu a bacia,
a gente deixar de ser displicente, porque parece que não vai acabar nunca, porque parece que vai estar sempre disponível, porque parece que estará sempre abundante, mas que nós possamos ter o discernimento para, com prazer, poder roer até o caroço. Estaremos voltando agora, lógico, aos poucos, mas daqui a pouco retomaremos a vida. Espero que mais contente. Espero que me importando mais. Espero que aproveitando todas as oportunidades. Tomara que tudo tenha servido como um filtro. Tudo que é partícula pesada tenha ficado retido. E que nós possamos experimentar o supra-sumo de tudo que é bom. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Que Deus esteja abençoando a todos nós, assim como abençoou Paulo, em todas as coisas, quer no momento de satisfação, quer no momento de pandemia. Nós aprendemos. Temos um coração de aprendiz. Que Deus nos abençoe. Tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. Quem é? És muito além do que eu posso entender. Vamos de novo. Tudo que és, por tudo que É tens muito. feito, Não dá pra falar. tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Todos os dias, graças te damos. Obrigado pela família. Obrigado por pertencer a esse povo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por pertencer a esse coral. Pela orquestra, cada músico, cada vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. De nós tropeçar pelo teu grande amor.
possa expressar a gratidão que cada um de nós tem.